Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, dia 4 de setembro, estamos trazendo o Evangelho da Vida e hoje com uma proposta muito séria de Jesus. É preciso colocar a vida acima da lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas, capítulo 6, versos 1 ao 5. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos arrancavam as espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu-lhes: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus, pegou e comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu aos seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de ontem, nós escutamos Jesus falando sobre a prática do jejum. E Jesus dizia: eu não vim para reformar o judaísmo, a religião. Eu vim para mostrar a nova religião. Eu vim para mostrar o amor de Deus, o rosto do Pai. Eu não vim para colocar remendo novo em roupa velha. Hoje, Jesus fala de uma outra prática religiosa muito comum do seu tempo. Novamente, Jesus é questionado. Os discípulos de Jesus debulhavam espiga de trigo e comiam. O problema hoje não está na comida, mas está em não guardar o sábado. Se voltarmos lá no início da Bíblia, o sábado foi instituído no judaísmo para mostrar para o povo que eram livres e, como pessoas livres, tinham direito do descanso. E aí nós vamos olhar para a cena da criação, onde o próprio Deus trabalha e descansa. Descansa para poder olhar a sua obra, contemplá-la e, no nosso caso, louvar o Criador em suas criaturas. Por isso que a lei do sábado, ela traz uma dignidade humana, de vida, de liberdade, de dignidade, e ao mesmo tempo é um reconhecimento de que este mundo é dom de Deus. Mas a vida é preciso ser colocada em primeiro lugar. Uma pessoa com fome não pode louvar a Deus. Por isso que hoje nós continuamos denunciando. A fome no mundo é um escândalo contra a fé. A desigualdade social que mata, que exclui, que destrói vidas, é um escândalo para a nossa igreja. Principalmente num país como o nosso, que se diz cristão. Então os discípulos de Jesus comiam, colhiam e comiam no dia de sábado. E eles vieram questionar a Jesus: por que os seus discípulos trabalham no sábado que não é permitido? Jesus lembra que Davi também fez isso. Davi entrou na igreja e comeu o pão da missa, comeu o pão das oferendas, que somente o sacerdote podia comer.
Davi não era sacerdote. E ele comeu, ainda repartiu com os seus companheiros. E isso não foi pecado, porque Davi era ungido de Deus e estava com fome. E Jesus diz, pois é, o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Com essa palavra, Jesus está dizendo para nós que as leis religiosas não podem estar acima da vida. Ou, se quisermos, a vida é a lei suprema. Não podemos admitir, em nome da lei, matar. Não podemos admitir, em nome da lei, mesmo essa lei sendo religiosa, excluir alguém. Não podemos aceitar, em nome da lei, deixar alguém morrer. Então hoje, esse evangelho muito nos questiona. Nos questiona pelo jeito de nós vivermos as leis religiosas com muita liberdade. Com isso, Jesus não está dizendo que o sábado não seja importante, não. Mas é a liberdade de Jesus perante as leis. Porque Jesus é o Senhor também das leis. Talvez para nós hoje ficasse bem olharmos também para o nosso modo de vivermos a fé, nessa liberdade que não nos oprime. Quantas vezes sentimos as pessoas parecem que amarradas, presas, oprimidas pelas leis religiosas? Não. As leis religiosas, a lei de Deus, não nos oprime. Pelo contrário, nos liberta. Porque elas foram feitas para que nós pudéssemos viver com mais plenitude, com mais dignidade. Hoje temos o domingo. É muito importante guardar o domingo. Mas um fato curioso, escutei um dia desse, uma pessoa dizendo, preciso me confessar, porque faltei à missa domingo. Mas por que você faltou à missa domingo? Porque eu moro com a minha mãe e ela estava passando mal. Pois é, meu irmão. Qual a lei maior? Vir à missa ou cuidar da sua mãe que está enferma? Olhando para o evangelho de hoje, seria pecado se alguém deixasse sua mãe enferma sozinha e viesse para a igreja. Isso seria pecado. Pecado contra o quarto mandamento. Agora, eu não fui à missa porque eu não quis? Não, eu queria ir. Mas eu não pude porque eu estava cuidando da vida. E assim, podemos trazer outros exemplos que nos ajudam a viver com mais liberdade diante das leis para cuidar da vida. Porque a vida do ser humano é a glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Fiquem com Deus.